Quantos aqui hoje estão para unicamente adorar a Deus? Levante sua mão. Ótimo. Então, todos aqui estamos com o mesmo propósito. Adorar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, que agora nós vamos adorar através do estudo da Palavra de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Abra aí sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 13. Todos encontraram? Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, muito obrigada porque estamos na Tua casa de adoração. Porque escolhemos conscientemente estarmos aqui e Te prestarmos um culto de adoração. E nesse momento, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos para que o Senhor possa falar a nós aquilo que o Senhor deseja que venhamos a aprender. Abre as nossas mentes e nos ajude a ficarmos conectados somente com o Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, quantos de vocês já foram influenciados a comer algo por conta de outra pessoa? Quantos aqui já foram influenciados a vestir algo porque a outra pessoa disse assim, ó, isso daqui ficou melhor do que aquele? Mulher gosta muito de perguntar isso para os outros, né? Depois se veste, e aqui, ficou bom? Não ficou bom, né? Mas os homens também, alguns fazem isso, né? Quantos aqui já foram influenciados a terem algum comportamento porque alguém disse assim, olha, vamos fazer isso? Já passaram por essa experiência? Sim ou não? Então, nós concluímos que todos nós somos seres influenciáveis. Nós somos seres sociáveis e também influenciáveis. Mas, Freire, eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu tenho muita maturidade, muita experiência de vida, muito conhecimento e eu não me permito ser influenciado. Isso é uma verdade absoluta? Sim ou não? Não. O que nos permite, né, com a idade, com as experiências da vida, com a maturidade, é que essa influência, ela reduz. Mas não significa dizer que você não é influenciado. E por que ela reduz? Porque você pensa, né? Qual é a fase da vida que as pessoas são mais influenciadas? O que vocês acham? Muito bem. Criança e adolescente. E se a gente pudesse escolher uma dessas duas fases, qual seria? E aí, Anderson? Qual dessas duas fases, por exemplo, vocês eram mais influenciáveis? Era mais influenciado por aqueles que estavam ao redor de vocês? Eita, agora pegou. Lembram da experiência de vocês de vida? Adolescência, porque às vezes quando é criança, o outro amiguinho diz assim, ó, ei, vamos fazer isso. Aí a criança diz o quê? Não, minha mãe diz que não, eu não posso fazer isso. Mas na adolescência, que é uma fase ali de descobertas, né, de algumas mudanças e às vezes de algumas aventuras a mais, não é verdade? Então, com o tempo, a gente passa a ser mais prudente, mais cauteloso, né? Começa a analisar mais. Mas isso não significa dizer que você hoje, independente da idade que você tenha, você não é influenciado. Porque nós vimos aqui que todos nós somos influenciados. E nós vamos ver isso numa história bíblica que vai falar exatamente sobre a influência, que está em 2 Samuel, no capítulo 13. E eu gostaria que vocês acompanhassem de forma atenta a leitura, que diz o seguinte: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Então, vamos lá observar. Quem são os personagens dessa história aí? Absalão, Aminon e Tamar, eles eram o quê? Irmãos. Filhos de quem? De Davi. Pronto. Então, nós temos aí 3 irmãos. E é interessante que Absalão
e Tamar, eles eram irmãos de filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Já eles dois com Aminon eram filhos apenas do mesmo pai. É por isso que aqui no versículo ele diz assim, ó, que Tamar era irmã de Absalão. Ele não diz assim, era minha irmã, né? E aí você pode se perguntar, como assim, se eles três eram filhos de Davi? É justamente por isso, tá? Então aqui nós temos 3 irmãos. Quem era o primogênito? Quem? Aminon. Aminon era o filho primogênito. E hoje na classe de jovens a gente até falou um pouquinho sobre isso, não foi, Eric? Os irmãos mais novos, os mais velhos, né? Como é que é essa relação, né? E agora eu pergunto para vocês. Vocês pais, que têm os filhos mais velhos, né? Que tem mais de um filho. O que você espera do seu filho primogênito? Que ele seja para os demais, para os mais novos. Exemplo, o que mais? Eita, a responsabilidade, Cássia, para a gente, né, que são os mais velhos aí. Que seja o exemplo, o que mais? Conselheiro, o que mais? Protetor, o que mais? Que passe as experiências, né, irmã? Que oriente. Então, espera-se uma postura interessante, uma postura de exemplo, de compromisso com aqueles que são mais novos, não é verdade? Resumindo, né, Elisângela? Pronto. Eu estou sentindo que a Elisângela é uma das mais velhas. Olha aí, viu? Ela falou com muita propriedade, entendeu? Então, queridos, e nós vamos continuar a história e verificar o que foi que Aminon fez. Vamos seguir aí no versículo 2, diz o seguinte. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Então, aí no versículo 2, nós entendemos que um irmão, ele se enamorou por uma irmã. Isso é lícito? É permitido? Não. Naquele tempo também não era permitido entre o povo de Israel. E hoje também não é permitido dentro da nossa sociedade, né, com as leis que regem nosso país e etc. E aí, nesse momento aqui, o irmão mais velho se enamorou pela irmã. E parecia, Elisângela, e diz, ó, que parecia que ele estava doente. Aí, Cássia, por isso que eu comecei a entender que, às vezes, quando uma pessoa está apaixonada, às vezes as pessoas diziam assim, fulano está apaixonado, olha o jeito que ela está, o jeito que ele está. Não é, irmã Fátima? As pessoas não têm costume de dizer isso? Olha e já diz, olha, fulano está apaixonado, né? E aqui ele estava aparentando estar apaixonado. Só que ele estava, irmã Edmilson, com a fisionomia adoecida. Por que ele estava com essa fisionomia adoecida? Porque ele sabia que não era permitido. E olha o finalzinho do versículo, que está aqui exposto também para vocês. Parecia-lhe algo que impossível. Era um desejo que ele tinha, mas que ele sabia que não era correto. E aos seus olhos era algo impossível de acontecer. Vamos seguir a leitura? No versículo 3 diz: tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. Então, aqui, Aminon, filho mais velho, tinha um amigo. E esse amigo era o quê? Muito sagaz. O que significa uma pessoa sagaz? Esperta. Esperta para o lado positivo ou negativo? Nesse caso aqui, era negativo, né? Vamos seguir a história. Versículo 4 diz assim: e ele, esse amigo, lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Aqui, queridos, né, que ele nem usa a expressão que era irmã dele, né, que era para distanciar a situação, mas que também era sua irmã, né? E o versículo 5 diz: disse-lhe Jonadab:
deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. O que foi que Jonadab fez aqui? Ele teve uma ideia, não foi, irmã? E aconselhou, né, irmã? Um mau conselho. Ele deu um mau conselho para o amigo dele. E agora, queridos, eu pergunto a vocês. Os amigos de vocês, as pessoas que são ali mais próximas de vocês, que vocês convivem, têm dado conselhos bons ou maus? Tem influenciado vocês a fazer aquilo que é correto, aquilo que é nobre, aquilo que é justo, aquilo que é bom, ou aquilo que é reprovável pela sociedade e pelo Senhor? Aqui nós temos um amigo que aconselhou outro. E esse amigo era sagaz, tá? E é importante nós observarmos quem são as pessoas que estão à nossa volta. E mais importante ainda, nós sabermos que tipo de influência nós estamos sendo. Se estamos influindo as pessoas para fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que é bom, dar conselhos bons, ou será se estamos sendo aí um Jonadab, dando conselhos maus? Bem, vamos continuar. No versículo 6 diz: deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, ou seja, né, o seu pai foi visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Queridos, nesse momento aqui, ele aceitou o conselho mau. E às vezes tem pessoas que dizem assim, irmã Ludemília: ah, mas eu fiz isso porque fulano me incentivou, me influenciou. Isso desresponsabiliza quem fez, Marlete? Nem um pingo. Ele escolheu, ele decidiu, ele aceitou. Você pode aceitar ou recusar aqueles conselhos que são maus, que vão contra a vontade de Deus. Então, nesse momento, ele aceitou. E é interessante, queridos, que quando uma pessoa influencia a outra, ao invés de nós termos aí um culpado e uma vítima, nós temos 2 responsáveis. Quem influenciou de forma errada e aquele que aceitou a influência errada, a influência má. Tá? Vamos continuar a leitura. No versículo 7 diz: então, Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Verso 9. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Gente, mas ele não estava com fome. Ele não tinha dito, né, que se ela fosse fazer a comida, ele ia comer. Olha só a astúcia. Verso 19. Aliás, no verso 9 ainda ele diz: disse a Aminon: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram, ou seja, todos saíram daquele local. Verso 10. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Versículo 11. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Então ele usou uma estratégia para que todos saíssem do local, para que ele pudesse fazer aquilo que ele tinha premeditado, né? Aquilo que o amigo tinha influenciado e ele tinha aceitado, né? Ou seja, teve todo um plano mau para ser executado. E aí o versículo 12, Tamar disse o seguinte, ó: porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Queridos, e aqui nesse trecho tem alguns pontos importantes. O primeiro conselho que ele recebeu foi de quem? De Jonadab, do seu amigo. E agora ele recebeu o segundo conselho. De quem foi o segundo conselho? De Tamar.
Deu toda a situação, né, Anderson, ó, faz assim, faz assado, né, diz para o teu pai isso, né, fez todo o enredo, e a outra disse, não faças isso, não faça tamanha loucura. Quem foi que ele ouviu? Quem vocês acham que ele ouviu? Primeiro ou o segundo conselho? Infelizmente, o primeiro conselho, nós vamos verificar isso na história. Queridos, por que parece ser mais fácil seguir os conselhos maus do que os bons? Vocês já observaram isso? Parece que a influência má é mais fácil, é mais preponderante. E talvez isso ocorra por conta do meio que nós vivemos, por conta de toda a nossa natureza pecaminosa. Porém, né, Elisângela, é possível fazer o correto mesmo diante de uma situação ruim, mesmo diante de uma situação errada, tá? Não é porque nós vivemos nesse mundo aqui que tem várias influências más que nós vamos fazer apenas aquilo que é mal. Mesmo estando dentro desse contexto, nós temos a oportunidade de fazer aquilo que é certo. E nesse momento aqui, Aminon, ele poderia ter voltado atrás. E ele poderia ter dito assim, eu não quero mais, eu não vou levar isso adiante, eu não vou fazer. O que é, queridos, que você, na sua vida, precisa deixar para trás? Que hábito ruim, que hábito mau, você precisa dizer assim, olha, isso daqui não é bom para mim, isso daqui não é bom para as pessoas que estão à minha volta, e eu preciso do poder de Cristo para deixar, para abandonar. Tem algo que você precisa entregar nas mãos de Deus e suplicar que Ele lhe ajude? Deus, Ele nos dá oportunidade constantemente. E Deus, Ele coloca pessoas à nossa volta para nos dizer assim, ó, fulano, isso não é bom. Cicrano, olha, presta atenção nisso daqui. Tu já te deu conta disso? Cuidado com isso. E muitas vezes, queridos, nós não queremos ser barrados nos nossos desejos. Não é verdade? E hoje nós também falamos isso na classe sobre Caim e Abel, né? A relação de Caim e Abel. Quem aqui gosta de quando está fazendo alguma coisa errada, alguém chegar e dizer assim, fulano não faz isso, fulano isso não é bom. Você gosta? Ó, a Mel disse que gosta, viu, Ana? A Ana já disse, ó, que não é bem assim não, né, Ana? Queridos, todos nós aqui, na maioria das vezes, você gosta, Mel? Que bom, que moça obediente, viu? Queridos, que nós possamos ser que nem a Mel, tá bom? Gostar quando alguém vem nos exortar, quando alguém vem dizer assim, olha, isso daqui não é o melhor. Porque essa pessoa ela está sendo usada por Deus. E nesse momento Tamar quis impedir. E ela ainda diz assim, ó, não faças tal loucura. Esse termo aqui também ele tem muito significado. Se Aminon era o filho mais velho e ele era o filho do rei, quem era que assumiu o trono quando o rei falecesse? Ele. E se ele realizasse tal ato, irmão Edmil, será que ele podia futuramente assumir o reinado? Não. Então, vocês entendem o que estava prestes a acontecer? Quais consequências poderiam vir? Muitas consequências, não é verdade? E versículo 13, né, continua. Porque aonde iria eu, aqui já é Tamar falando, ó, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Quando ela disse isso daqui, ela estava querendo ganhar tempo. Olha, fala para o rei, que ele não vai me negar a ti. Vocês acham que Davi ia entregar a filha dele para o primogênito? Eu quero acreditar que não. Tá? E vocês vão saber por que eu acredito que não, quando a gente chegar um pouquinho mais na frente dessa história. Versículo 14 diz, porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e a deitou com ela. Nesse momento, queridos, a gente consegue entender o que aconteceu na sua plenitude. Ele escolheu dar ouvidos ao conselho mau. E aqui se culminou um abuso sexual. Aqui se culminou um crime, tá? E não foi por falta de aviso, não foi por falta de limites,
Porque ele mesmo no início achava que era o quê? Impossível de acontecer. E muitas vezes, queridos, a gente olha para o pecado, a gente sente alguns desejos e a gente diz assim, não, mas eu não vou fazer isso. Eu fui criado na igreja, eu sei que aquilo dali é errado, eu sei que aquilo dali não me convém, eu sei que aquilo dali não é bom. Mas às vezes a gente vai se distanciando de Deus de uma forma tão sutil que coisas que antes a gente achava que era impossível de fazermos, a gente começa o quê? A fazer. Às vezes coisas que a gente olhava para as outras pessoas, exortava as outras pessoas, dizia que não era o melhor, a gente começa a fazer. E é por isso que nós precisamos estar atentos, vigiando a nossa vida. Para que aqueles pecados que de repente a gente acha que nunca vamos cometer, para a gente continuar firmes e jamais cometê-los. Não porque nós somos bons, não porque nós temos desejos bons, nobres, mas porque a gente se coloca nas mãos de Deus e Deus continua nos transformando. E naquele momento ali, queridos, ele permitiu que toda aquela ideia se tornasse um ato consumado, tá? E o versículo 15 continua, né? O versículo 15 diz assim: depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te, vai-te embora. Vocês acham que no início, Zézia, será se ele estava amando ou se ele estava apaixonado apenas? Atraído, né? Quem sabe ele é até uma paixão, e a gente sabe que a paixão ela não se sustenta por muito tempo, né? Se ficar apenas na paixão, que é ali o iniciozinho da atração, que envolve a atração e etc. Ele estava ali apenas atraído, né? Por ela, pela formosura dela, quem sabe. E que depois, queridos, logo, logo passou. E ele repugnou ela. E o versículo 16 diz: então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço, que o servia, e disse: deita fora esta, e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Verso 19. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. E aqui vocês podem achar incoerente, quem sabe estranho, né, Tetê? Quando uma pessoa que foi abusada sexualmente diz assim: olha, pior é quando tu me expulsa do que se eu continuasse aqui. Porque atualmente, queridos, quem sofre de uma violência, seja ela qual for, inclusive é sexual, ela não quer ver de jeito nenhum a cara do abusador. Não é verdade, Eric? E que incoerência é essa? Será se isso realmente é incoerente da parte dela? A gente precisa entender aqui a cultura, aquele momento ali. Uma mulher que era virgem, que tinha sofrido abuso sexual, ela não ia ter mais direitos nenhum, ela ia ficar ali desprezada. Hoje em dia, na nossa cultura, uma pessoa que sofre violência, ela tem todo o amparo. O amparo jurídico, o amparo social, o amparo familiar, o amparo da igreja, para que ela prossiga na sua vida, não é verdade? Naquela época não tinha. Então, ela olhou para a situação e disse assim: olha, pior é esta injúria, que além de tudo que eu passei, de tudo que eu sofri com você, eu ainda vou ser uma mulher desprezada perante a sociedade, tá? E aqui, queridos, é interessante nós também verificarmos as vestes dela. Ela estava vestida, né? Olha só aqui, ela estava vestida com uma túnica, deixa eu ver aqui, túnica talar de mangas compridas. E nessa túnica dela tinha algumas pedras. Então representava que ela era virgem e que ela também pertencia à nobreza. E ela fez o quê, Freire? Ela rasgou essas vestes,
em sinal, simbolizando toda a tristeza, a amargura, o desprezo, né, que ela teve e que ela ainda iria ter. E no versículo 20, queridos, diz o seguinte: Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ele aqui estava averiguando os fatos, né? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Quando a gente verifica aqui que Absalão disse assim, cala-te, é teu irmão, parece que ele está querendo passar pano, né, para ele. Vocês conhecem a expressão? Parece que ele está querendo encobrir o erro do irmão. Mas será que é isso mesmo? Pelo contrário, queridos. Na história, se a gente ler mais adiante, a gente vai verificar que Absalão ele estava extremamente furioso, irado pelo que o irmão tinha feito. Mas ele estava ali tentando apaziguar a situação e até mesmo o quê? Ajudar Tamar. Quando ele disse assim, ó, não angustie o seu coração. Ele estava querendo amenizar a angústia dela, o desprezo, o sofrimento dela, né? E, queridos, esse ato de Aminon, ele teve consequências drásticas, não só para Aminon, mas para toda a família. E é por isso que nós precisamos estar atentos. Qual tem sido o meu comportamento? Quais têm sido as minhas decisões? O que eu tenho feito da minha vida? Que tipo de conselhos eu tenho seguido? Que tipo de influências eu tenho recebido? Através das pessoas, através de músicas, através de filmes, de tudo aquilo que eu assisto, de tudo aquilo que eu ouço, de tudo aquilo que eu faço. O que você tem permitido lhe influenciar? Que coisas, que pessoas têm feito parte da sua vida, do seu cotidiano, do seu dia a dia? Tudo isso, queridos, nos influencia quem nós somos e as decisões que nós tomamos, tá? Nada passa despercebido, nada passa sem nos influenciar. Pelo contrário. Já perceberam quando você ouve uma música de adoração a Deus? Às vezes você está triste, desolado, você escuta ali um louvor e depois você se sente melhor. Não é verdade? Já aconteceu isso com vocês? Então, o poder e a influência da música. Quando às vezes você está angustiado e você estuda um versículo da Bíblia e você depois se sente melhor. O poder da influência da palavra de Deus. Queridos, isso também acontece de forma contrária. Às vezes você ouve uma música que não é da vontade de Deus, que não agrada a Deus. Você assiste algo que não é da vontade de Deus. Você pratica coisas que não é da vontade de Deus. E isso também traz influências negativas sobre a sua vida. Por isso que nós precisamos estar atentos a essas influências. Porque toda decisão, toda escolha, ela tem consequências. Poderão ser consequências boas ou consequências más. E no caso de Aminon, foram consequências más. E para finalizarmos esse momento, eu gostaria que a gente lesse os últimos versículos. O versículo 21 diz assim: ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon, por este ter forçado a Tamar, sua irmã. E agora nós vamos para os outros dois últimos versículos, 28 e 29, que diz assim: Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordeno? Sede fortes e valentes. O versículo 29. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então, todos os filhos do rei se levantaram. Cada um montou seu mulo e fugiram. O que foi que aconteceu aqui, queridos? Um irmão mandou matar outro. Aminon morreu. E esse daqui foi a consequência mais drástica que teve para Aminon. A sua própria morte. Tá? E você percebe aqui que o pai irou-se contra o filho, o irmão irou-se contra
o outro. Perceberam, queridos, que toda a família ficou desestruturada? A filha que tinha sofrido o abuso, né, sexual, que ficou desolada, que ficou triste. O pai e o filho mais novo, né, ficou irado contra o outro, até culminar na morte. Então, aqui nós podemos observar as consequências do pecado. Que o pecado ele tem consequências drásticas. E é por isso, queridos, que é tão importante, nesse início de ano, a gente repensar sobre a nossa vida. O que temos feito com a vida que Deus tem nos dado? De que forma nós temos permitido que o mal entre nas nossas vidas, de forma silenciosa, de forma sutil? E que consequências nós vamos ter? Será se no final desse ano nós vamos estar mais fortalecidos espiritualmente, mais próximos de Deus ou mais distante? Isso vai depender do que nós vamos escolher. Isso vai depender do que nós vamos alimentar a nossa mente, das influências que nós vamos permitir nas nossas vidas e que nós possamos permitir termos a influência unicamente, exclusivamente do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus possa ser a nossa maior influência, mesmo diante desse mundo mau, que tem diversas influências más, que a gente possa dizer não ao pecado e se manter firme e fiel a Deus. Nesse momento, queridos, nós vamos ouvir mais um louvor. E eu gostaria que cada um de vocês pensassem o que é mal que você precisa tirar. Que tipo de influência má você precisa deixar de lado, você precisa pedir forças a Deus para deixar de lado. Que tipo de influência você está passando também para as outras pessoas? Influência positiva, divina, resplandecendo a Cristo, ou influência negativa? Converse nesse momento com Deus e durante o louvor, medite e mantenha essa íntima relação com Deus. E antes mesmo de fazermos tais atos, pensemos no que Deus nos deu ali, na cruz do Calvário, né, de braços abertos por cada um de nós. Vamos refletir mais na cruz do Calvário, na cor do Calvário que Ele deixou para cada um de nós. Amém? Não entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez para merecer o peso dessa cruz. Vê o seu corpo ensanguentado, quase inerte segue a sina, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou.
vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonarão? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado, a cruz que ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu quem o feri, fui eu quem o preguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Eu fui o culpado. Queridos, às vezes nós abandonamos a Deus. Às vezes os nossos atos, às vezes o nosso comportamento, às vezes as nossas escolhas têm nos afastado de Deus. Mas Deus, ele sempre está de braços abertos para nos receber, para nos perdoar. E mais do que isso, Senhor, mais do que isso, o Senhor quer nos conceder a vida eterna. E Ele quer que nós possamos permanecer na sua presença até a sua breve volta. E todos os dias nós temos essa oportunidade de voltarmos aos braços de Deus. E hoje Cristo também nos chama nessa manhã. Não sei o que você precisa abandonar, não sei que coisas você precisa dizer não, não sei se são pessoas que estão lhe influenciando de forma ruim, não sei se são séries, se são filmes, se são novelas, se são leituras, se são músicas. Não sei, queridos. Mas que Deus possa lhe conceder forças para abandonar tudo aquilo que lhe distancia dele. E que, assim, com esse intuito, com esse pensamento, nós possamos continuar durante todo esse ano. E no final do ano, nós possamos verificar, reconhecer que nós chegamos a um final do ano mais próximo de Jesus, mais firmes em Jesus. Se você tem esse desejo hoje, feche os seus olhos e vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus, bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, pela morte de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por aquele ato de amor. É por isso que hoje nós estamos aqui, que nós temos a oportunidade de sermos chamados filhos teus. Nos ajuda, ó Pai, a estarmos abertos à tua influência, à influência do teu Santo Espírito. A estarmos abertos, Senhor, à influência da tua palavra. Que a cada dia nós possamos nos colocar nas tuas mãos e aceitar a tua vontade nas nossas vidas. Amém. Nos dá força, Senhor, para prosseguirmos, dizendo não para o pecado e dizendo sim para ti. Nós colocamos
todos aqui que estão nesta igreja nas tuas mãos, aqueles também que estão nos seus lares, mas que estão adorando a ti. Que o Senhor tome cada um de nós nas tuas mãos, ó Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.